Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ouse Viver. Eu sou Diana Barros, especialista na intervenção, prevenção e pós-venção de comportamentos autodestrutivos, como a autolesão e o comportamento suicida. Também sou escritora e esse canal é dedicado na orientação de pais e educadores para protegerem, em especial, crianças e adolescentes de comportamentos autodestrutivos. Uma das formas dos pais controlarem as suas emoções quando recebem o diagnóstico de que o filho se encontra com comportamento suicida ou praticando autolesão, seja por terem observado sinais, identificado dentro do próprio convívio familiar, ou recebido uma comunicação da escola ou do próprio adolescente, é importante que os pais busquem ajuda especializada. Algumas dicas aqui eu vou direcionar para que os pais possam lidar com isso de uma forma que lhes traga esperança também, de que eles podem sair dessa circunstância junto com os adolescentes vitoriosos. É possível fazer uma intervenção ao comportamento suicida e à autolesão com muito sucesso. É possível ter sucesso nessa intervenção. E o primeiro contato, que é o contato com a comunicação, ou através de uma tentativa, ou através de outras fontes, ou de observar os próprios sinais do adolescente dentro de casa. O primeiro contato pode despertar nos pais emoções com as quais eles tenham dificuldade de lidar. E nesse momento é importante entender que quando uma pessoa se encontra em comportamento suicida dentro da família, ou qualquer outro comportamento autodestrutivo, todos os membros da família vão precisar de cuidados. Então não é só o adolescente, não é só a pessoa em comportamento suicida que vai precisar de cuidados. Todos os familiares vão precisar desse cuidado. Basicamente, para que possam oferecer de fato ao adolescente uma oportunidade de ser encaminhado a um ambiente seguro. E no ambiente seguro, as pessoas estão gerindo as suas emoções e aprendendo a lidar com o medo e com o risco, assim como o adolescente, Então, se tomarmos uma posição de silenciar diante do risco, por conta daquele tabu e daquele estigma de que se falar de suicídio, a pessoa pensa sobre isso, precisamos derrubar todos esses estigmas, todos esses tabus, e por isso é importante entender bastante a respeito daquele assunto pelo qual estamos enfrentando em família. Essa busca de conhecimento tende a nos trazer mais equilíbrio na abordagem, porque a partir do momento que a gente busca o conhecimento e aprende que a maior parte dos casos de comportamento suicida são preveníveis e que a autolesão é uma comunicação de uma dor na busca do bem-estar, ou seja, é possível oferecer o bem-estar e os fatores de proteção que vão encaminhar esse adolescente para um ambiente seguro, para uma situação segura, emocionalmente segura. É importante que os pais tenham essa noção de que isso é possível, de que esse estado seguro dentro da família pode ser alcançado, mas que para isso eles não podem silenciar e nem podem se desesperar correndo em círculos na busca de um motivo central, de uma causa única ou de um culpado. Muito menos culpar o próprio adolescente ou buscar no próprio sistema familiar culpados na própria escola ou em outros ambientes ou nos relacionamentos próximos do adolescente. O princípio básico do comportamento autodestrutivo e principalmente do comportamento suicida é que uma reunião de múltiplos fatores de risco acumulados ao longo de uma vida, não tratados e com os quais o próprio adolescente não tem recursos para lidar com aquelas emoções, é que podem levar a esse tipo de comportamento. Uma situação desencadeadora desse processo muitas vezes acontece, mas nem todas as vezes nós temos uma situação desencadeadora. E ainda que tenhamos uma situação que tenha desencadeado todas essas dores que estavam acumuladas, não foi aquilo a causa central da situação em que o jovem se encontra. Então é importante eliminarmos a possibilidade de nos fecharmos e não
falar sobre o assunto e eliminarmos a outra possibilidade, que é a de ficar buscando culpados, identificar esses culpados, afastar, né, esse risco a essa pessoa de perto do nosso filho, tirar ele da escola e achar que isso vai resolver. É preciso mergulhar mais fundo, né? E para fazer esse mergulho, os pais vão precisar de ajudas especializadas. E aí, o que eu posso sugerir para que os pais tenham sucesso nesse processo? Bom, não ouçam apenas um profissional, não busquem ajuda de uma única pessoa e nunca se arrisquem a fazer essa intervenção sozinhos. Então, por mais que as crenças da família sejam restritas, por mais que a família tenha uma forma de lidar com os problemas, o comportamento autodestrutivo, o risco de suicídio é algo muito sério e que, assim como múltiplos fatores de risco conduzem o jovem à tentativa, podem conduzir o jovem à tentativa de suicídio ou ao processo de autolesão, é necessário múltiplos fatores de proteção para encaminhar ele para um ambiente seguro. E esses múltiplos fatores de proteção, eles vão vir de ambientes totalmente diferentes, né? Então, nós falamos que a abordagem ela precisa ser multidisciplinar ou transdisciplinar. Então, ela precisa atravessar todas as casas da vida pessoal do adolescente. Todos os quadradinhos da vida pessoal desse adolescente precisam ser atravessadas pela questão da prevenção. Ou seja, se ele tem uma religião, dentro da religião precisa ser procurado quais os fatores de risco, quais os fatores de proteção, como nós podemos, dentro desse ambiente, conduzir o adolescente para uma posição segura, nos seus relacionamentos pessoais, com os pares, com os amigos, de uma forma geral, também precisa ser olhado e trazer para esse relacionamento com outras pessoas não apenas pares, não apenas outros adolescentes que podem ser de ajuda ou de suporte para esse adolescente, para o seu filho, mas também trazer para esse relacionamento outros adultos que podem ser da confiança do adolescente e que podem ser boas influências para que estejam ali presentes no momento em que ele precisa de um aconselhamento, em que ele precisa se abrir e que possam oferecer ajuda verdadeira. Assim como, né, o tratamento psicológico, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico, ele precisa acontecer de imediato. E outras alternativas de bem-estar precisam ser analisadas, se podem ser trazidas para a vida e para a rotina do adolescente, sem que isso cause a ele desconforto ou uma pressão muito grande ou um excesso de atividades que possa levar ele que possam assim aumentar os fatores de risco ao invés de conduzi-los a um fator de proteção. Então, a partir do momento que os pais estão bem informados sobre quais são os sinais de risco, quais são os fatores de risco da vida do adolescente, o que eles podem fazer, e estão ali buscando junto com o adolescente o que eles podem fazer para conduzi-lo a um processo de segurança, estão atentos a esse adolescente e observando também o meio em que ele está, que tipo de recursos, que tipo de meios ele tem acesso que possam ser prejudiciais para ele nesse estado psíquico em que ele se encontra. O que no nosso ambiente, na nossa casa literalmente, na nossa casa, no nosso carro, o que na nossa rotina pode oferecer risco para o adolescente? Ele passa muito tempo sozinho? Quais as circunstâncias de segurança que nós temos em casa? Qual o acesso que ele pode ter a meios de se lesionar, né? Então, tudo isso precisa ser observado no meio familiar. A partir do momento em que os pais estão informados, estão conduzindo, envolvendo outras pessoas no cuidado, estão compartilhando, dialogando, abrindo espaços para conversas eficientes e conversas eficazes também, né, em que o adolescente realmente se expressa e pode se expressar com liberdade sem julgamento, e os pais podem receber essa expressão sem se sentirem afrontados, sem sentirem que aquilo fere a eles, né? Permita que o adolescente comunique
tudo o que ele sentir, sem se colocar numa posição de julgamentos. Então, existem várias competências que os pais podem desenvolver e que essas competências, mais a outros conhecimentos que eles podem adquirir e as dicas que eles vão receber das pessoas que foram envolvidas nesse cuidado, tudo isso é um combo que vai trazer para os pais muito mais confiança para lidar com esse risco. Só o fato de se abrir para ajudar o adolescente já deve despertar nele uma sensação de que é possível resolver em vida problemas bastante complicados, né? A sua própria experiência, né, pessoal durante a sua adolescência, durante a sua juventude, esse adolescente pode enxergar em outras histórias uma inspiração para perceber que na vida há outras formas de lidar com questões complexas, tá bom? Então, com todas essas dicas, os pais tendem a se encontrar numa situação mais segura, onde eles vão se sentir mais capazes de lidar com o risco de um comportamento autodestrutivo em seus filhos. Para maiores informações, me siga nas minhas outras redes sociais, como ouseviver.com de Ana Barros. Eu me encontro no Instagram, no Facebook, no TikTok e aqui no YouTube. E busque informações. Na dúvida, se algo não tenha ficado claro, comente aqui embaixo, né, o que você gostaria de saber a respeito da prevenção do suicídio e da prevenção de comportamentos autodestrutivos em adolescências, e no próximo vídeo eu posso responder a sua pergunta. Até lá!